entrevista de hoje vai abordar o tema gestão cartorária. Nós estamos recebendo a juíza de direito Rosane Bordassi, que realizou uma pesquisa sobre o tema. Seu trabalho de mestrado nesta área resultou em uma publicação na coleção Administração Judiciária. Doutora Rosane, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu quero começar lhe perguntando, e até para a gente informar o público em casa, né? O que é a gestão cartorária? Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. A gestão cartorária, ela envolve uma atividade que muitas vezes não aparece dentro do processo, porque nós estamos acostumados e esperando a prestação jurisdicional através da sentença, mas ela não ocorre se não houver uma tramitação, uma circulação dentro dos cartórios e, consequentemente, a gestão cartorária vai envolver o controle desse tipo de andamento. E para a gente também informar quem está em casa, né? O que é o cartório e qual é a importância do trabalho do cartório no processo? Bom, eu vou diferenciar um pouquinho, eu vou começar falando do que o mais conhecido, digamos assim, é o cartório extrajudicial, onde são lavrados atos relativos, por exemplo, a procurações, como no tabelionato, nascimento, como no registro, né, de pessoas. Enfim, essa atividade cartorária, ela tem sempre uma conotação de formalizar algum determinado evento, melhor dizendo. E no caso do judiciário, nós temos então os cartórios judiciais, e esses cartórios, eles têm uma função de também dar uma solenidade a um determinado ato, mas todos eles praticados dentro daquilo que a gente chama o processo judicial. Que inicia no cartório. Ele inicia num cartório, que nós chamamos do cartório da distribuição, que é onde então a ação é direcionada e lá serão sorteados os juízes que podem atuar no processo, e a partir dali ele é remetido então para uma vara, e essa vara é constituída do cartório. Doutora, no seu trabalho a senhora afirma que as rotinas cartorárias estão ultrapassadas. Eu queria que a senhora explicasse para a gente. Nosso processo, no caso, o trabalho ele é todo construído em cima do processo civil, ou seja, não é o processo criminal. E o nosso processo civil, ele é muito antigo, ele ainda é baseado fundamentalmente no papel, naquilo que nós chamamos de autos. Então tudo é autuado, tem que vir para dentro do processo de uma maneira documentada, de uma maneira cara e, a meu ver, obsoleta, porque ela já não atende a demanda que nós temos hoje em dia de celeridade, porque nós precisamos daquela prática mais formalista, daquela solenidade que envolve a lavratura de termos, enfim, tem toda uma forma que hoje em dia já não é aquilo que mais nos demanda a sociedade. Doutor, e o que a senhora então considera como principal mudança? O que deve acontecer então para que não se torne tão ultrapassada essa gestão cartorária? Fundamentalmente, hoje nós temos que começar a ver o que nos é demandado pela sociedade. E de um modo geral, as pessoas elas querem uma rapidez no encaminhamento da sua demanda, da sua questão. Portanto, não faz diferença para elas se a sentença vai ter uma longa erudição do prolator, enfim, ela quer saber se ela tem razão, se ela não tem. Para se chegar, então, nesse ponto que é o da sentença, nós temos que fazer com que essa circulação do processo seja a menor possível, ou seja, ela precisa ser simplificada, ela precisa ser ágil, ela precisa não conter erros, e quanto maior a diversidade de processos, maior a circulação que eu tenho, eu aumento essas probabilidades. Ou seja, eu agrego tempo, eu aumento a possibilidade de haver erro e, portanto, retrabalho, e com isso eu faço com que o processo, ou seja, esse final dele, que é o que é buscado pela sociedade, fique cada vez mais longo. O que a gente pode considerar um processo de qualidade? O processo hoje de qualidade, eu diria que é aquele em que não houve esse tipo de questão que nós podemos chamar de tempo morto. O tempo morto é aquele que ele não agregou valor nenhum, ele não trouxe nenhuma transformação para dentro do processo, ele só agregou custo ou trabalho
em razão do dispêndio de servidores que são envolvidos, né? Então, hoje, um processo